questão da altitude até é uma coisa que você até comento, né? Porque vocês foram para uma viagem antes, que era para São Paulo, ali Campos do Jordão, né? Eu lembro que vocês fizeram uma viagem antes para justamente ver como é que era a altitude, que era menor do que a cordilheira, né? Qual que é essa relação da altitude com o motor ali, se afeta alguma coisa? Um costume que nós temos aqui também, que faz parte da preparação para a viagem, né? Depois que o carro está pronto, né? Tudo bonitinho, a gente não sai de sopetão para a viagem que nós planejamos definitiva, a longa viagem, né? Então nós fazemos testes antes. E aí, o que nós encontramos assim que poderia influenciar muito a nossa viagem? Variações de altitude, né? Por que variação de altitude, né? Principalmente, tanto altitude baixa quanto grandes altitudes a gente pode ter problema. Em altitude baixa, você pode ter a questão de pré-ignição, que poderia ser uma coisa iminente, principalmente para um carro que passou de álcool para gasolina, preservando o cabeçote a álcool, que faz com que a taxa de compressão seja maior do que o motor a gasolina original. Por um lado é bom, porque aumenta a potência, taxa de compressão mais alta. Por outro lado é ruim, porque em baixas altitudes a gente poderia ter pré-ignição, a batida de pino. Então o que nós pensamos? Vamos para altitude zero. Então nós fizemos uma viagem para o litoral norte de São Paulo, né? E a 200 quilômetros daqui, 220, né? Exatamente 440 de volta, o carro foi perfeito, né? Bom, grandes altitudes. A gente previa chegar a mais de 3.000 metros de altitude. E quando você eleva a altitude, você altera a relação estequiométrica, que é a mistura de gasolina com oxigênio, né? Isso é o que nós chamamos de relação estequiométrica. Aumentou a altitude, o ar se torna rarefeito, falta oxigênio, a relação estequiométrica fica bagunçada. A mistura fica rica, cai a potência. E essa queda de potência ela é bem significativa. Ela é da ordem de 1% a cada 100 metros que você sobe. Então você imagina você subindo a 3.000 metros de altitude, perdendo 1% a cada 100 metros. Então você vai perder teóricos 30% de potência lá em cima, né? Num carro de atmosférico, né? Como é o caso dos nossos carros, né? Num carro turbo isso não acontece. Bom, enfim. E aí o que nós pensamos? Vamos para o lugar mais alto que a gente encontrar dentro de um raio de 200, 300 quilômetros. Aí nós fomos para Campos do Jordão, né? Que é as Serras Paulistas aqui, né? E lá nós fomos até o Pico de Itapeva, que na verdade fica em Pindamonhangaba, que é a adjacência com Campos do Jordão. Atravessamos Campos do Jordão inteirinho, que dá 1.800 metros de altitude, e até o Pico de Itapeva a gente subiu mais 200, chegamos a 2.000 metros de altitude. Não tivemos nenhum problema com, pelo menos não perda de potência significativa, né? Apesar de, teoricamente, a gente ter perda em torno de 20% de potência. Sim. Mas não foi uma coisa que a gente percebeu que poderia comprometer. Falei, bom, então o que a gente vai ter que fazer é subir mais 1.000, né? Até 2.000 a gente sabe que vai bem. Então, se a gente saiu com alguma dúvida, a dúvida era com relação a mais 1.000 metros, e não a 3.000. Você entendeu? Né? Então, a gente já tinha rodado algo em torno de mais de 1.000 quilômetros, entre as duas viagens e mais alguma coisinha aí, né? Usei o carro também num período para trabalhar, né? Isso me ajuda também, o meu trabalho ele é dentro das indústrias, então cada hora eu estou numa empresa diferente, né? Então o carro já tinha aí seus 1.200 quilômetros, alguma coisa por volta disso quando a gente fez a viagem, né? Sim. E lá nós chegamos a mais de 3.000 metros de altitude, chegamos a 3.200, alguma coisa por volta disso, né? Perdeu a potência? Perdeu. No caso, não é só potência que a gente sentiu. No caso da Belina, quando a gente chegou no Parque Aconcagua, né, que seria o ponto final mais alto ali, a gente sentiu que sim, ela perdeu potência, né? Então você pega aquela subidinha ali, em vez de você estar subindo em terceira, quarta, você já começa a reduzir um pouquinho mais. Então se era a terceira, já passa para a segunda, e, né, indo numa boa, né? Indo numa boa, viajando numa boa, não querendo ir o mais rápido possível. Mas uma coisa que fica bem clara é a marcha lenta. A marcha lenta, ela começa a ficar variar.
ruim, fica uma marcha lenta inconstante, e você vê que ela quer morrer, quer morrer, quer morrer. Se a gente viajasse, no caso, eu não fiz regulagem absolutamente nenhuma. Ela saiu daqui de São Paulo naquela regulagem, foi e voltou na mesma regulagem, tá? Não mexi em ponto, não mexi em carburador, não mexi em absolutamente nada. Quando chegou nesse ponto aí, quando a gente chegou nesse pico, essa marcha lenta variou, perdemos potência. E o certo, se a gente ficasse numa distância, né? Se a gente tivesse ali uma distância de 200, 300 quilômetros para percorrer nessa altura, aí sim eu iria fazer uma regulagem. Só para dar uma ideia geográfica da onde a gente foi, né? Essa região da Cordilheira dos Andes, ela tem muitos picos altos, né? Então picos de 5.000 metros. Lembra que o ponto culminante de São Paulo é 2.000. Então, picos de 5.000 metros lá são vários que tem. Sim. O próprio Aconcagua, ela é a maior montanha fora daquelas montanhas da região do Himalaia. Tá? Não só da América do Sul. Ela é a maior montanha das Américas. Ele é chamado Gigante das Américas. Ele tem quase 7.000 metros de altitude. Né? Então, a altitude ali é muito grande. Só que é claro que não chegamos no pico do Aconcagua, nós chegamos a 3.000 metros de altitude. Onde a gente estava ali, nós estávamos a menos de 10 quilômetros da fronteira do Chile. Então já é quase Chile. Tá? Agora, como o Rafael falou, se a gente fosse viajar muitos quilômetros a grandes altitudes, por exemplo, o deserto do Atacama. O deserto do Atacama fica em média 4.000 metros de altitude. Então você viaja lá 2.000 quilômetros a 4.000 metros de altitude, até mais. Né? Então ali a gente ia ter que fazer um ajuste. Porque aí você não vai andar tantos quilômetros assim, com um carro com baixa potência, quase morrendo em marcha lenta, né? Agora, como foi um período menor, né? Mas é incrível como é de imediato. É significativo. Não, é de imediato. Você subiu, a marcha lenta começa a variar, perde potência. Começou a descer, você vê a marcha lenta mudando e ficando melhor. É uma coisa assim... E aí entra a pesquisa, né? Se você não sabe disso, você fala, o carro tá ruim. E agora, como é que eu vou fazer para voltar? Você fala, não vai ter nenhum problema para voltar. Porque a hora que você tiver de novo a altitude razoável, não lá no pico, né, da cordilheira, o carro volta ao normal, sem fazer nada. Né? Agora, a ignorância trabalha contra a pessoa, né? Se ela não sabe, ela acha que ela vai ter problema. Isso que a gente está falando do carro, agora da gente também. É verdade. Andar, você começa a ficar ofegante, muito mais fácil. Algumas pessoas têm... futebol, né? Os caras vão jogar lá nas altitudes, lá no Peru, lá. Isso, Algumas pessoas têm náusea, dor de cabeça. Sim, verdade. Sim. Uma dúvida bem, parece idiota, mas eu fiquei com dúvida. Na injeção eletrônica não teria tantos com o carburador. A injeção eletrônica não traria esse problema. Talvez menos, né? Talvez menos. Né? Mas os carros que menos têm problemas lá, porque ele tem uma certa correção, a não ser que seja altitude muito grande. Né? Como, por exemplo, 4.500 metros de altitude. Uma coisa fora do Mesmo normal, os carros injetados, porque isso está fora do mapeamento, né, do projeto do carro, da injeção, de módulo e tudo mais. Então, pode ter problemas também. Tá? Agora, os carros que são turbocomprimidos, né, esses não tem problema, né, porque aí não é atmosférico, né, ele não é determinado pela pressão atmosférica, né? Então a pressão ela é controlada pelo sistema do compressor, válvula de alívio, né, tudo mais. Né? Interessante isso, então.